Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Fresh Class e para você que está nos ouvindo a mais um Freshcast. Hoje eu, André Menin, estou aqui para falar a respeito de consultoria à distância em arquitetura, design e engenharia. E mais importante do que isso, para falar de briefing, para falar dessa ferramenta tão importante para profissionais que trabalham com consultorias à distância principalmente. Bom, vamos lá, fazendo aqui uma pequena recordação dos últimos momentos que a gente tem vivido na humanidade. A gente está agora aqui ainda no meio de uma pandemia, passando por ela, né? Voltando aí a uma realidade similar ao que se tinha antes, mas com grandes diferenças, é óbvio, né? Mas essa pandemia, que ainda está presente nas nossas vidas, ela acelerou e muito essa atuação, esse tipo de atuação profissional por parte de arquitetos, designers e engenheiros. A consultoria à distância, é claro que antes da pandemia já era uma modalidade muito utilizada. Se a gente parar para pensar, aquele momento quando o cliente talvez não está pronto, não está seguro, não se sente seguro ainda em consumir o seu melhor, o seu trabalho. Mas aqui eu faço uma ressalva, uma boa consultoria também pode ser o seu melhor, né? Talvez o cliente ele não tenha aí todas as condições financeiras para investir em você, né? Mas ele quer dar aquele primeiro passo, e uma consultoria inicial muito bem feita, ela pode abrir portas para um projeto completo, com execução, com a chave na mão, que você vai entregar para esse mesmo cliente num próximo passo, né? Numa próxima etapa. Então, o valor de uma consultoria, né? Por mais que durante a pandemia ela tenha se proliferado, esse valor tenha aumentado aos montes na vida de profissionais de arquitetura, design e engenharia, sempre foi muito importante, porque sempre foi visto como um primeiro passo que eu, profissional de arquitetura, ou de design, ou de engenharia, posso dar junto com os meus clientes. Legal, entendido isso, o valor de uma consultoria à distância, para você que não trabalha com isso, né, você deve parar para pensar. Dica de amigo, para refletir, será que você não consegue colocar esse tipo de produto no seu portfólio de produtos, na sua cartela de produtos para poder ofertar para os seus clientes? Será que você não está perdendo alguns negócios porque está querendo fazer uma entrega que pode ou poderia merecer, né, uma primeira entrega um pouco mais amena, né, com menos contato, com menos atrito, como uma consultoria à distância, para que você possa entregar valor para essa pessoa, ela possa ver o que pode ser feito naquele ambiente, naquele espaço, mas não vai consumir de você lá o detalhamento, a execução. E pode ter certeza, esse primeiro passo que você dá bem feito vai abrir portas para você fazer a entrega do seu complemento em termos de serviços, de projeto, de execução de obra, seja o que for. Então, para pensar nisso. Agora vem um grande lance aqui, né? O briefing. O briefing é a ferramenta principal para profissionais que trabalham à distância com consultorias, que é o objeto do nosso bate-papo aqui de hoje. Se eu vou fazer uma consultoria à distância, eu preciso obrigatoriamente ter um bom briefing trabalhando junto comigo, e não apenas em um momento. E é nesse ponto que eu quero chegar, que eu quero pegar aqui nesse bate-papo breve com você. Para pensar comigo. Você vai prestar uma consultoria à distância e talvez num modelo tradicional, né, de coleta de informações, de briefing, ou você vai ter algo muito solto, né, talvez assim um pouquinho frouxo, né, que você vai fazendo uma pergunta, o cliente vai respondendo, e aquele assunto vai indo, vai andando conforme o seu desenrolar do seu serviço vai acontecendo, o que sim é possível, mas talvez gere uma sensação de e aí, por parte de, se eu for um cliente, né, por parte do cliente, será que eu não vou pensar, poxa, mas e aí, que informações mesmo que esse profissional precisa de mim? Será que eu preciso falar mais alguma coisa? Será que esse profissional já está pronto para executar, então, a dita consultoria que eu contratei junto a ele, né? Essa sensação de não entendi bem quais são as etapas que eu estou passando por parte do cliente é algo muito ruim, é muito danoso para um profissional que quer manter o seu nome bem no mercado e principalmente conseguir executar com rapidez o seu trabalho. Lembrando, né, que a gente pode executar um trabalho com rapidez ou com morosidade. A grande diferença é óbvio, né? Você vai ter muito mais dificuldade se você for moroso ou for morosa na condução dos seus trabalhos, porque você não vai conseguir faturamentos, né? Você vai ter menos clientes do que quem consegue fazer com mais rapidez. E o briefing, ele é essa ferramenta de agilidade, né? De gerar agilidade, né, entre um cliente e um profissional. Porque é um documento que gera compromisso.
E se é um documento que gera compromisso, o cliente vai lá, ele vai responder o que ele precisa responder para minimamente permitir que o profissional possa desempenhar o seu trabalho, e aí sim o profissional vai lá, desempenha, por mais que depois o cliente mude de ideia, a gente sabe que as coisas são assim também. Mas, principalmente, o briefing ele gera um comprometimento, né? Poxa, eu informei algo que eu até posso mudar de opinião, mas eu informei, está documentado, né? E aí o briefing, voltando aqui ao nosso papo, é a ferramenta principal para um profissional que trabalha com consultoria, principalmente à distância, né? E aí para pensar, você ou não tem um briefing muito claro, com processos bem definidos, ou você tem aquele briefing tradicional, que você pode trabalhar com 1001 ferramentas, que você manda, por exemplo, um link, o profissional responde e nunca mais você tem contato, né, direto de alimentação desse mesmo documento. Somente você vai ter que pegar lá uma planilha do Google, por exemplo, e alimentar aquela planilha que vai virar o seu documento, o seu resumo do briefing. Basicamente é isso, se você utiliza um Google Forms, e está tudo bem se você trabalha assim. Mas qual que é o ponto ruim, o ponto negativo? Já que o cliente pode mudar de opinião, faz parte do processo de negociação, né, entre as partes, o cliente pode mudar de opinião, ele respondeu algo hoje e amanhã ficou refletindo e pensou, poxa, eu acho que não era bem aquilo que eu falei, conversei com as pessoas da minha família, mudei um pouco de opinião, eu não estava vendo certas coisas, né, e aí o cliente vai lá e fala para você, e aí você vai ter que ir lá abrir um documento, uma planilha, e ter que preencher manualmente, algo que, ok, faz parte do jogo, até que você enxergue algo melhor do que isso. E é óbvio que esse papo aqui que eu estou trazendo tem a ver com todo o nosso lastro, nosso histórico de trabalho aqui no Refresher. Hoje a gente permite que o nosso briefing dentro do Refresher seja disponibilizado para respostas, para edição, a qualquer momento. E aí, se imagine fazendo um processo de consultoria e lá nos 80% do seu trabalho de consultoria, você tem uma dúvida e você gostaria que o mesmo cliente revisitasse uma resposta dele anterior e você recebesse aquela nova resposta revisitada, renovada, né? Hoje, dentro do Refresher, você consegue fazer isso. E o ponto que eu quero chegar aqui, independente de você utilizar a ferramenta do Refresher ou você utilizar qualquer outra ferramenta, permita que o seu cliente colabore com você. Nunca seja aquele profissional, principalmente em consultorias à distância, aquele profissional que é unilateral ou que tem momentos para algum acontecimento. Não, agora a gente vai responder um briefing, depois eu vou executar o meu trabalho, e aí eu vou lhe entregar, e é isso que você contratou. Imagine-se sendo um cliente, é muito difícil, né? Geralmente, o profissional de arquitetura, design e engenharia, ele talvez nunca tenha passado pela experiência de ser cliente de um profissional como ele, porque tivemos as nossas formações acadêmicas quando jovens, né, e naquele momento não consumíamos arquitetura, design e engenharia, e nos moldamos para trabalhar desse jeito, da maneira que nós trabalhamos, e nunca fomos clientes de alguém né, que vai ser, como alguém que vai ser nosso cliente, né? A gente não teve essa experiência. Ou seja, o exercício da empatia, ele é falho. A gente não tem minimamente condição de se colocar no lugar do outro de verdade, né? Pelo fato de já ter vivido na pele a dificuldade de se comunicar com um profissional, né? A necessidade de botar uma grana alta na mão de alguém que você confia, mas não sabe exatamente o que vai acontecer. Então é nesse ponto que um briefing, principalmente em consultoria à distância, ele ganha muito valor. É nesse momento, desse documento, que você pode e deve utilizar ele cada vez mais e melhor para gerar vários pontos de conversação, vários pontos de contato. E aí, de novo, você permitir que o cliente responda lá no início e depois você deduz o que ele quis dizer, tá errado, gente. Convenhamos, não tá certo. Não vai te levar muito para frente, não. Pode te ajudar, mas não é a melhor prática do mercado. A melhor prática do mercado é você criar as suas condições para que as pessoas possam, a qualquer momento, voltar, revisitar suas ideias e dizer, cara, pensei melhor. E sabe de uma coisa? A sua ideia era um pouco melhor que a minha. Eu respondi algo contrário, mas eu vou mudar minha opinião. Me permite fazer isso. E aí, se eu trabalhar via WhatsApp, via e-mail, via contato telefônico, tudo bem, né? Eu vou ter que me virar, eu vou ter que virar um documentador, né? Se eu sou um arquiteto, um designer, engenheiro, eu vou ter que virar um documentador de opiniões dos outros. Agora, se eu tenho
uma ferramenta, e como eu citei, o Refresher dispõe de uma ferramenta que te permita ter esses pontos de contatos contínuos com as pessoas. Você certamente vai poder fazer o que é de mais importante hoje na vida moderna, olhando para 2030, 2040, 2050, na relação entre profissionais e clientes. Você vai conseguir empoderar o cliente. Você vai dar poder na mão dele, ele vai se sentir poderoso, poderosa, pelo fato de a qualquer momento poder mudar de opinião e saber que você vai estar sabendo, porque você vai ter essa informação de imediato chegando para você, e isso gera confiança. E toda relação de trabalho, não somente de venda, de fechamento de contrato, mas também de execução, o processo, o durante de um trabalho de arquitetura e design e engenharia, ele é sempre pautado na segurança e na confiança. Então a minha dica é: crie condições para que você ouça os seus clientes cada vez mais. Permita que eles falem e realmente preste atenção no que eles dizem, porque é a partir disso que você vai criar as condições para você acelerar o seu processo. Uma vez que, quando você executa o que o cliente quer, mas no final de contas você entrega o que ele precisa, você faz com que ele entenda que foi ouvido, mas que ele está lidando com um profissional que é tão competente, que fez uma tradução muito melhor do desejo inicial e entregou o suprassumo, o melhor para a vida dele. Pensa nisso, consultorias à distância, elas têm essa vantagem de gerar uma negociação talvez um pouco mais distante, o que preserva o tempo do profissional, mas eu não vou dizer desvantagem, porque é uma palavra ruim, mas o ponto de cuidado por parte do profissional para que ele realmente observe se essa pessoa que está tão distante dele realmente foi ouvida, se você realmente criou os pontos de contato para você conversar, ouvir, tomar nota, a pessoa perceber que você assimilou as informações e assim por diante, para poder gerar um bom resultado para todos os lados. Consultorias à distância que geram esses pontos de contatos contínuos, eu vou dizer quase que infinitos, dependendo do tempo que você vai ficar com aquela pessoa, são essas consultorias que geram melhores resultados. E apesar de eu ter usado a palavra infinitos, são essas consultorias que permitem ouvir o outro a qualquer momento, e não somente no momento que o profissional deixava, porque eu tenho certeza que a partir de agora, se você trabalhava dessa maneira, você vai mudar de opinião, mas são essas consultorias que geram grandes pontos de contatos, são essas consultorias que são aceleradas, ou seja, que você consegue finalizá-la com rapidez, gerar mais satisfação e partir para um próximo cliente para poder agregar mais faturamento no teu negócio, tá bem? A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço para você e até mais.